Então, eu vou começar falando de um cara chamado Rossandro Klinge. O Rossandro Klinge, ele é psicólogo, ele é bem famoso nas redes sociais e tudo, você encontra ele com facilidade. E ele foi a primeira pessoa que eu ouvi falando essa frase e que me chamou a atenção. É uma frase meio que de efeito, né? Eu não sou amigo do meu filho. E me chamou a atenção o que ele tinha para falar. Eu já concordava com tudo que ele falou, só me chamou a atenção essa frase. E eu fui olhar, e nesse vídeo que ele falou, ele citou um estudo, eu até pesquisei a fonte desse estudo, não encontrei, mas dada a autoridade do Rossandro, eu fico à vontade para compartilhar. Ele falou de um estudo que tinha um experimento com ratos, e aí tinha um ratinho que ele tinha que girar uma roda lá, ele acordava na hora de comer, ia lá, girava uma roda, depois que girava a roda não sei quantas vezes, ele ia e abria uma portinha para ele comer e ele comia a comida dele. E tinha um outro grupo de ratinhos que tinha comida à vontade, não precisava fazer esforço nenhum, tava todo tipo é jeito de falar, né? Mas vários tipos de comida disponível para os ratinhos ali, para que eles fizessem a refeição deles. E o curioso é que esse ratinho, que tinha que girar a roda, que tinha que ter um esforço, que tinha que ter ali um trabalho para poder ter um único tipo de comida, o nível de estresse e ansiedade no cérebro dele era baixíssimo. Ele não tinha. E os outros ratinhos que tinham tudo disponível para eles, o nível de estresse e ansiedade era alto. E depois ele fez a conexão como que os pais de hoje tendem a querer dar tudo para os filhos e essa coisa toda. Enfim, mas eu vou chegar mais na frente falando sobre esse estudo. Mas vamos olhar para a história. Vamos olhar para trás. Historicamente, sempre a criação que prevaleceu foi essa criação mais dura, essa criação mais severa, essa criação dos pais mais distantes, dos pais mais carrascos, dos pais mais autoritários. Eu não estou dizendo que esse é o melhor modelo de educação, não, mas também tem os seus pontos fortes. E como a gente está num momento de muitas mudanças e cada vez mais rápido, o mundo está cada vez mais acelerado nas mudanças, cara, é normal que as pessoas tendam a rejeitar o modelo anterior e quando acontece a rejeição do modelo anterior, eles rejeitam tanto as coisas boas como as coisas ruins e acaba jogando tudo fora, inclusive as coisas boas. E como historicamente esse modelo mais autoritário é o modelo dominante e a gente vive num mundo de muitos questionamentos, das mudanças cada vez mais rápidas, muitos pais estão indo para o outro oposto. Muitos pais estão indo para aquele modelo mais permissivo com os filhos. Eu acho sim que a criança tem que ter espaço, eu acho sim que a criança tem a vez dela, tem a voz dela na família, eu acho sim que a gente tem que estar mais próximos dos filhos, mas isso não significa que eu sou amigo do meu filho. E eu vou chegar lá para você entender. Eu lembro de uma vez, eu e a Bárbara saímos com o Miguel, a Bárbara é a mãe do Miguel, e aí tinha um casal de amigos da Bárbara que teve uma questão lá, e eles pediram para a gente ficar com os filhos deles. Naquela noite a gente ficou, eu levei os moleques para passear, e naquela noite o garoto mais velho, que era coleguinha do Miguel, eram dois irmãos, o garoto mais velho tentou bater em mim 2 vezes. E nas 2 vezes eu segurei a mão dele, fui firme com ele, respeitei a posição dele, não agredi, não bati, mas eu não deixei com que ele me agredisse. E depois deixei eles em casa, foi curioso que ele já chegou em casa falando para a mãe, mamãe, eu não me comportei, porque eu tinha sido firme com ele, tinha sido duro com ele, nos momentos que eu entendi que eu precisava ser firme, que eu precisava ser duro. E ele tentou me bater, às vezes que ele quis fazer algo que eu não deixei, e ele ficou chateado e pela frustração e por não saber manifestar sua frustração, ele tentou me bater. E o curioso para mim foi que alguns meses depois, essa amiga da Bárbara, conversando com ela disse como que aquele garoto adorou o passeio. E eu achei curioso, como assim ele adorou o passeio? Porque ele foi confrontado o tempo todo. Mas ali ele tinha um porto seguro, ele tinha uma organização, ele tinha uma hierarquia, ele tinha uma orientação, ele tinha alguém dando a diretriz, alguém com a responsabilidade das decisões e do caminho e da direção, não sobre as costas, não sobre o ombro do garoto, mas, no caso, sobre os meus ombros. E ali ele se sentiu seguro e adorou o passeio, mesmo sendo confrontado num nível que eu acredito que ele nunca tinha sido confrontado até então.
E André, por que você fala que você não é amigo do seu filho? Só para deixar claro, tá, gente? Eu não sou a favor de bater em criança, eu não sou a favor desse modelo autoritário. Se você for olhar os vídeos do meu canal, a maioria eu falo sobre acolher os filhos, a maioria eu falo sobre você estar próximo emocionalmente, e essas coisas todas. Eu não sou do time que é a favor dessa criação mais carrasca. Só para deixar claro. André, por que você fala que você não é amigo do seu filho? Muito simples. Porque dentro de uma amizade, ou pelo menos no conceito do que eu entendo ser amizade, não existe uma hierarquia. E entre eu e meu filho, sim, existe uma hierarquia. Existe, cara. Assim como a minha casa não é a casa do meu filho. Assim como a minha casa não é uma democracia. E uma hierarquia é coisa boa. Hierarquia é bom, traz um senso de organização. Eu trabalhei por 9 anos na Ambev, uma baita empresa, multinacional, modelo de gestão fortíssimo, aprendi demais lá. E eu lembro de um período que a gente teve um superior, tinha uma reunião todo dia, de 11h30 da noite, eu comandava a reunião, era uma reunião que acontecia com o gerente, eu prestava conta ali do plano da fábrica para o gerente. E teve um período que a gente teve um gerente de fábrica, que era a figura mais alta em termos de hierarquia dentro da unidade, e o cara não fazia valer a sua posição. E virou uma zorra essa reunião com todos os gerentes. Estou falando de pessoas escolarizadas, pessoas educadas, pessoas com alto nível de performance no trabalho. Mas acabou virando uma zorra a reunião, porque o cara que era a figura máxima de autoridade, o cara que era o número 1 da hierarquia, ele não fazia valer a posição dele. E com os filhos, eles precisam ter essa visão, eles precisam perceber que existe sim uma hierarquia. Eu não abro mão da minha hierarquia de pai, da minha posição de pai, para me rebaixar para a posição de um amiguinho. Porque uma amizade pode ser rompida a qualquer momento. Uma amizade não necessariamente significa uma posição de subordinação entre um e outro. E entre eu e meu filho existe sim uma posição de subordinação, onde obviamente ele é o subordinado. Dentro de um conceito de amizade, no meu entendimento, não existe isso. E aí os pais, na tentativa de rejeitar aquele modelo que eu comecei falando predominantemente autoritário, e querendo ser próximo, querendo dar mais espaço para os filhos, e tem que dar mais espaço, acabam se tornando amigos e abrem mão da hierarquia. E aí na tentativa de ser amigos, eles muitas vezes tentam agradar e acabam migrando para esse modelo de pais permissivos. Ou então tentam agradar, igual a história do ratinho que eu comecei falando, dando tudo. E os ratinhos que tinham alto nível de estresse e ansiedade eram os ratinhos que tinham tudo dispostos para eles. Na tentativa de ser amigos e querer agradar os filhos, esses pais acabam dando muitas coisas, acabam se tornando permissivos porque eles abrem mão da posição de hierarquia dele, onde os filhos deveriam ser o subordinado, e tem os pais que vão para a posição de servo, não ficam nem na posição de amiguinho, vão para uma posição que na hierarquia estaria abaixo dos filhos ainda. Isso não é bom para a criança. Isso não tem como ser bom para a criança. Assim como o garoto que eu falei do passeio que eu fiz com eles, adorou o passeio uma vez que ele percebeu que havia autoridade, que havia alguém dando a direção, tocando bumbo, mostrando que existia uma clara hierarquia entre a gente. Esse garoto se sentiu seguro. As crianças precisam dessa segurança. Teve um estudo que foi feito na década de 70 por uma psicóloga chamada Diana Bowring. Ela pegou crianças de idade pré-escolar e ela percebeu que tinham crianças que apresentavam diferentes tipos de comportamento e se aprofundou, percebeu a forma como os pais educavam os filhos. E ela viu que os filhos dos pais permissivos eram crianças agressivas. E eu achei, poxa, como assim? Filho de pai permissivo é agressivo? É porque em casa ele é o rei da casa. E aí quando ele chega na vida real ele não é o rei e ele acaba se tornando uma pessoa agressiva. Eram pessoas agressivas, eram pessoas impulsivas, eram pessoas conflitadas e eram pessoas pouco realizadas. Eu vou até colocar a referência desse estudo lá na publicação. E o perigo dos pais que querem ser amigo dos filhos é abrir mão dessa hierarquia, e abrindo mão da hierarquia existe o abrir mão do limite, que não é bom para a criança. E aí você pode perguntar, André, mas se você não é amigo do seu filho, o que é que você é? Eu busco ser aliado do meu filho. O que eu digo como aliado? Cara, o meu filho sempre vai poder contar comigo. Só que não quer dizer que eu vou aprová-lo nas suas ações. Não quer dizer que não existe uma hierarquia. Não quer dizer que ele não esteja subordinado a mim. Não quer dizer que a casa seja dele. A casa é minha. Eu determino quais são os espaços dele na casa.
não quer dizer que é uma democracia. Se precisar, eu vou no inferno, cara, pelo meu filho, mas eu sou aliado dele. Eu sempre vou fazer o que, de acordo com o meu discernimento, seja melhor para o meu filho, mesmo que seja permitir com que ele pague, com que ele arque com as consequências da liberdade dele. Mas eu sempre vou fazer o que eu entender. E eu vou ser aliado dele a um ponto onde ele possa se chegar a mim sabendo que eu estou mais preocupado a nível de identidade, mesmo sabendo que vai ser reprovado nas suas ações. Só que isso não quer dizer que eu abro mão da minha posição de pai. Isso não quer dizer que eu me coloco como amigo. Porque entre amigos não existe hierarquia. E para o bem do meu filho, precisa haver hierarquia. Para o bem dele, precisa haver essa posição de responder, de prestar conta, de ter alguém dando a direção. Porque esses pais que querem ser amigos nesse conceito que eu estou falando, amigo dos filhos nesse conceito que eu estou dizendo, eu percebo como um egoísmo muito grande, né? Porque são pais que querem ser amados, que querem ser admirados, querem ser queridos, querem ser brother dos filhos, querem ter os filhos ali sempre com eles. É um desejo meu, é um desejo egoísta, e eu acabo abrindo mão do que é melhor para o meu filho, acabo abrindo mão da minha posição na hierarquia, de sendo superior, na hierarquia, não estou falando em termos de valores, tá? Mas na hierarquia sendo superior a meu filho, para ser querido, para ser amado, para ser brother, para que o meu filho venha me contar as coisas dele, para ser o primeiro a saber, para ser amiguinho do meu filho. É egoísmo, cara. Na minha percepção, isso é egoísmo. Isso é um desejo meu. Não é o que é melhor para o meu filho. É o que eu quero. Então, isso é o que eu queria compartilhar com vocês hoje, tá? Se você for olhar no meu canal, a maioria dos vídeos aqui é falando justamente sobre acolher, sobre estar próximo do filho, mas sim, existe uma hierarquia dentro de casa. É bom para o seu filho, ele precisa, por tudo que eu já falei aqui, ele precisa ter essa referência de autoridade. Porque se você sair da sua posição de pai e de mãe, na hierarquia acima dos seus filhos, e se colocar na posição de amigo, onde não existe hierarquia, você está colocando sobre o peso de uma criança, sobre os ombros de uma criança, o peso das responsabilidades, das decisões, das direções, do que é bom, do que é ruim para ela, e ela não vai saber, né? Não tem como saber. Ela é criança. Então, esse é o meu recado. Era isso que eu queria passar para vocês. Não permita, não abra mão da sua autoridade, não abra mão da sua posição na hierarquia, certo? E mesmo que o seu filho às vezes fique chateado, fique com raiva, fique triste, fique magoado, bata a porta do quarto ou diga que não gosta de você, mesmo que tudo isso aconteça, faça o que é melhor para o seu filho e não na visão de egoísmo do que é melhor para você, de você querer ser o amigo, de você querer que ele venha lhe contar as novidades, de você querer ser amado, porque essa é uma percepção egoísta. Faça o que é melhor para o seu filho e não para você. Gente, se você tiver comentários, perguntas, eu vou dar uma olhada agora nos comentários. Se você tiver alguma pergunta para fazer também, já pode deixar. A Shirley comentou aqui, ó. Mas não dá para ser as duas coisas com limites? Shirley, o limite é fundamental. Na minha percepção de amizade, não. Na minha percepção, não existe hierarquia dentro de uma amizade. Na minha percepção, uma amizade é um vínculo que pode ser desfeito a qualquer momento por qualquer um dos dois. Mesmo que o meu filho tente se desvincular de mim, ele não vai conseguir. Esse é um vínculo que eu tenho para o resto da vida com ele. Mesmo que o meu filho queira se colocar na mesma posição que eu, ele não vai conseguir. Porque existe uma hierarquia aqui dentro de casa. E a partir do momento que eu me porto na posição de superior nessa hierarquia, ele vai respeitar. Porque isso é nato das crianças, isso está dentro dela. Um exemplo bem simplesinho disso. Eu lembro que eu sou o mais novo de 3 na casa dos meus pais. Sou o filho caçula de 3. E aí teve uma época que a gente começou a fazer votação para ver... Dia de domingo de manhã, normalmente a gente ia para a igreja, saía da igreja, muitas vezes almoçava em algum restaurante. Aí teve uma época que a gente começou a fazer votação para ver qual restaurante que a gente ia comer. E aí, um dado momento, eu e meus irmãos percebemos que se nós nos uníssemos, eram 3 votos contra 2 dos meus pais, a gente ganhava. E aí teve um dia que... Quando chegou na hora da votação, eu falei, eu quero ir comer pizza, na pizzaria do Arruda. Era uma pizzaria que tinha lá em Recife, uma delícia a pizza, pena que fechou. Aí meu irmão Márcio falou, eu quero pizza, minha irmã Cláudia falou, quero pizza. Nesse dia o voto do meu pai passou a valer 3. Ou seja, eles ganharam de 4-3 da gente. Por quê? Por mais, se fosse uma democracia exatamente, a gente ganhava, né? Mas não era o que era melhor pra gente.
Então, sim, na minha percepção existe uma hierarquia, sim, entre pais e filhos. Isso é bom para os filhos, sim. E tem vários estudos que apontam nessa direção. Vários. Eu citei um aqui que foi da Diana Bauer. Eu não entendo que dentro de uma amizade existe hierarquia. Então, categoricamente, eu te falo, não, eu não sou amigo do meu filho. Eu posso ser aliado, mas sempre que eu perceber que eu preciso exercer a minha posição de hierarquia e o meu filho está subordinado a mim nessa hierarquia, é assim que vai ser.